Muito bom dia, com muita alegria. Seja muito bem-vindo, você é o que está aqui ligadinho na TV Mar. Nós estamos começando agora o programa Bem Assim, com tudo. Segunda-feira, vamos embora, vamos começar bem essa semana. Olha só, amanhã vai acontecer o lançamento do livro Ensinando e Aprendendo aqui em Maceió. E já nós vamos conversar sobre este livro aqui no estúdio com ela, com a escritora Deise Teixeira. Nós também vamos falar hoje aqui no programa sobre a relação entre moda e psicologia e também sobre outro assunto muito sério que a gente sempre deve estar abordando, que são os transtornos alimentares. Muita coisa boa, muita informação no programa de hoje e eu estou contando com você. Então não sai daí não, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui nos acompanhando na TV Mar, na telinha da TV Mar, seja pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar ou quem sabe ainda pela nossa fanpage lá no Facebook, que também transmite ao vivaço toda a nossa programação. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme começar a minha semana com você aí do outro lado da telinha. Espero que para você também, tá? Seja a mesma coisa, que a gente sempre tem essa troca aqui bem legal. Aproveitando também, quero te convidar para estar conosco nas nossas redes sociais. Caso você ainda não nos siga, nós estamos lá no Instagram com o perfil @tvmarcanal25 e também lá no Facebook com a nossa fanpage, que é TV Mar. Estou te esperando lá, viu? A gente já está bombando lá de seguidores, então nós queremos muito mais interação com você. Curte, comenta, compartilha, deixa o seu like, manda mensagem pra gente. Nós gostamos muito de interagir com vocês, não só aqui, tá? Pela telinha, não, mas também lá pelas redes sociais, porque a gente gosta de saber de onde é que vocês estão nos assistindo, se vocês têm dúvidas do que está rolando aqui na nossa programação e etc. Vamos começar então falando de coisa boa, que é o seguinte: amanhã aqui em Maceió vai acontecer o lançamento do livro Ensinando e Aprendendo, da pedagoga Deise Teixeira. E ela está aqui com a gente já para falar sobre essa obra. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Quanto tempo, né, que a gente não se vê? Bom dia, Mara. Obrigada pelo convite mais uma vez. Já é de casa, né? Já, me sinto em casa, pode acreditar. Então já vamos logo começar falando do que se trata o livro? Então, o livro, ele fala da minha relação com os meus filhos. Eu sou pedagoga, né? E sempre tenho um olhar atento para a educação. E aí fiz da minha casa um laboratório. E abri as portas da minha casa em tudo que eu conto dentro desse livro. Eu tenho uma filha chamada Maria e um filho chamado João. Maria tem 13 anos, João tem 8 anos. E nos 2 últimos anos eu me dediquei a registrar, né, tudo o que acontecia entre a gente, com eles, entre eles. E tudo isso virou um livro, né? Que é esse livro que eu estou aqui em mãos, que é Ensinando e Aprendendo com Amor e Sem Receita. Então a gente pode falar que é essa troca de aprendizado entre pais e filhos? Exatamente, podemos dizer que é isso, né? A relação com o outro, ela é sempre muito rica. E com pais e filhos não pode ser diferente, né? Então a gente aprende muito, mas a gente também ensina muito. E é isso que eu coloco. E a questão entre amor e limites, né? Eu, como mãe, como pedagoga, como cidadã, eu observo muito que as famílias hoje têm essa dificuldade de achar que o amor, ele não requer o limite, que as pessoas não podem receber nãos. E isso é muito complicado, porque você cria adultos que se frustram muito facilmente. E tudo isso a gente pode construir desde a infância, dependendo da forma como a gente educa uma criança. E é sobre essas questões que eu também abordo no livro. E eu acho que o legal também, Deise, é que, tipo assim, tem muitos papais, muitas mamães de primeira viagem que às vezes pensam que há uma fórmula pronta, né? Que diz assim, olha, você vai criar o seu filho desse jeito, ele vai ser assim. Se você não criar desse jeito, ele não vai ser assim. E, na verdade, não é bem isso, né? Você acaba ensinando, mas você também acaba aprendendo com as crianças. Exatamente, exatamente. Não existe esse manual. Antes existisse, seria muito mais fácil. Eu tenho certeza que todas as mães que estão nos ouvindo agora estão pensando, ai, como eu queria. Mas, infelizmente, não tem, né? E o que cabe na minha relação com os meus filhos pode não caber na sua. Por isso que o livro tem como tema também com amor e sem receita. Não há uma receita. Isso aqui não é um manual, não é uma fórmula mágica da felicidade e da família perfeita, porque nem a minha é. Né? Então, assim, as pessoas precisam buscar o que dá certo dentro do seu contexto,
dentro das suas relações para poder aplicar. E às vezes eu acho engraçado também que as crianças, né, quando a gente fala ensinando e aprendendo, às vezes as crianças elas também nos ensinam tantas coisas legais. E tipo assim, que você fica impressionado. Você diz, meu Deus, é só uma criança e já sabe isso. E às vezes já age com maturidade e com a calmaria, muitas vezes em algumas situações que nós adultos não agimos, né? Na verdade, a gente subestima muito a capacidade das crianças, né? E elas são incríveis, elas têm uma capacidade de observação, de leitura da realidade muito grande e a gente não faz ideia do quanto. Então, a gente acha que elas não percebem determinadas coisas, no entanto, elas se dão conta de absolutamente tudo. Então, fica mais fácil. Quando a gente tem esse entendimento, abrir para o diálogo fica mais fácil, porque você já entrega ao outro uma certa autonomia, uma certa liberdade de expressão. Em qualquer idade isso vai ser possível, né? Claro que você vai fazer os ajustes necessários da forma, da complexidade da conversa, de tudo, mas a conversa ela é necessária e importante em todas as faixas etárias. E Deise, como é que pode acontecer essa interação, essa troca entre os pais e os filhos? Assim, você tem alguma dica para o pessoal de casa? Você dá alguma dica no seu livro sobre isso? Olha só, a minha relação ela é uma relação muito aberta, né? Eu converso sobre absolutamente tudo, não tem fórmula mágica, as demandas vão acontecendo e a gente vai aprendendo nesse momento que está acontecendo. Eu estou em casa com um adolescente e com uma criança, então são demandas diferentes, mas eu tenho uma linha, eu tenho princípios claros, né, que me conduzem nessa relação. Então eu acho que o diálogo ele é sempre a ferramenta-chave. Não tem como você querer ser ouvido se você não ouve. Não tem como você querer ser respeitado se você não respeita, né? Não tem como você querer que o seu filho se interesse pelo seu universo se você não se interessa pelo dele. Então, são essas coisas que eu abordo no livro, né? A gente tem os nossos momentos, a gente tem... Hoje em dia, a tecnologia é uma coisa que interfere muito nas relações, né? As pessoas estão próximas e distantes ao mesmo tempo. Então, o que os pais... eu, pelo menos, tento fazer e coloco no livro, é fazer com que a minha realidade seja tão ou mais atraente do que o que a tecnologia oferece, né? E para isso eu me desdobro. Eu sou uma mãe que trabalho como tantas outras, trabalho 3 horários praticamente todos os dias da semana. Então, chego em casa tarde, cansada, sou uma mãe normal, comum, mas encontro tempo no final de semana, destino tempo para os meus filhos. E tempo não é com quantidade, é qualidade, né? É estar junto, é querer fazer programações junto, é incluir, é ouvir, é falar, é ser ouvido, e isso é muito legal. E Deise, como é que foi essa experiência, hein, assim, de trazer tudo que você viveu assim, nos últimos 2 anos, de tentar encaixar isso em um livro? Fico imaginando assim, aconteceu alguma situação que você às vezes parava, pensava assim, essa daí tem que ir pro livro, sabe? Sem falta. Você sabe que ele surgiu no bloco de notas do meu celular. Sério? Eu fui anotando diálogos que eu achava interessante, passagens que eu achava interessante, reflexões. E algumas coisas eu postava em rede social. E começou a ter uma interação das pessoas muito grande. O João e a Maria têm muitos fãs. Eu costumo dizer. Eles têm quantos anos? 13 anos, a Maria. Adolescente. E o João Pedro tem 8 anos. Então, assim, eles acabaram tendo muitos admiradores da forma como eles são muito descolados. Então, são crianças que têm autonomia, mas com muito limite. E eu comecei a postar algumas coisas e isso foi um dos motivos que me chamou a atenção para a escrita do livro, né? De achar que as pessoas têm interesse por esse tema, para debater esse tema, relacionamento de pais e filhos, como a gente conduz a educação. Não que seja um modelo, mas pode vir a ser, né? Um caminho, é o meu, pode dar certo para outra pessoa de repente, pode ser uma inspiração, vai que, né, dá certo para alguém. Então, para mim, dá muito certo. Eu costumo dizer e percebo nos meus filhos que eles são muito felizes, eles expressam isso, eles falam abertamente sobre isso, eles têm muita liberdade em casa e muito limite também, né? Recebem muitos nãos, recebem castigo, né? Ficam sem fazer determinadas coisas, normalíssimas, danados, respondões, mas tudo a gente vai ajustando. Então, o livro ele surgiu de uma forma muito despretensiosa e por isso que foi legal, né? Tem 2 anos que eu respiro esse universo e eles fazem parte de tudo, eles são protagonistas do livro, né? E aí eles estão muito envolvidos, muito empolgados. Amanhã no lançamento o João já fica treinando o autógrafo dele. Maravilhoso! Na expectativa de que as pessoas não vão querer só o autógrafo da autora, mas também do protagonista, que ele diz que é o principal. Maravilhoso. E é muito engraçado. E isso virou, tem 2 anos que o clima da nossa casa
tá muito gostoso, assim, tá vivo. E as pessoas que convivem perto e até eles, tudo que acontece, mãe, bota isso no livro, mãe, bota isso no livro. Aí a Maria Luísa, que já está na fase da adolescência, ela fala assim, ai meu Deus, a pessoa não pode mais nem respirar, que tudo vai pro livro. E tipo, é bem aquela frase de adolescente mesmo, né? E eu acabo tendo muito cuidado também. Ela lê o livro todo antes de eu andar até para revisão. Então ela fez o corte que ela achou necessário. O que está aqui está com a aprovação dela, dele também, de todos. Então é isso. Virou um diário, na verdade, da nossa família. Eu acho que esse é o maior presente que eu posso deixar para eles dois. Sim. E tem algum fato, Deise, assim, que seja bem curioso, que você poderia compartilhar aqui com a gente? Dizer assim, olha, esse daqui, eu tenho até um carinho especial por ele, porque ele me ensinou isso. Ou então eu aprendi aqui. Tem muitos. Vocês vão encontrar nesse livro muitos diálogos entre os dois, entre eu e a Maria, entre eu e o João, situações da nossa realidade. Mas tem uma situação que está escrita no capítulo que eu falo sobre as gerações, encontros e desencontros das nossas gerações. E isso me chamou muita atenção e foi o desenrolar do capítulo, foi a partir desse diálogo, que a Maria Luísa e o João Pedro estavam na mesa comigo e aí eles falaram alguma coisa. Ah, mãe, vai ter aquela pinhata. E eu olhei assim e disse, pinhata? O que é isso? Você sabe o que é isso? Não. Você sabe o que é isso, você de casa? Porque eu não sabia. E aí eu disse, como o quê? Pinhata. E os dois sabiam muito bem. Gente, o que é isso? Pinhata? Eu achava que estava ouvindo alguma coisa errada. E aí eles soletraram. Pinhata. Mãe, é aquele balão que a pessoa em festa estoura e cai um monte de bala. Eu disse, gente, o nome disso é quebra-pote. Eles tiveram crises de riso. Aí a Maria Luísa era quebra-pote. Aí a Maria Luísa disse, mãe, seu download está disponível. Né? Então, Ou assim... seja, né? Tipo assim, mãe, se atualize, as coisas mudam. E isso me chamou a atenção e foi o desenrolar do capítulo, encontros e desencontros das nossas gerações. E como essa passagem tem muitas outras, tudo é da nossa realidade, é o nosso dia a dia. Que coisa linda, Deise. Então, vamos falar quando é que vai ser o lançamento, onde é que o pessoal vai poder achar o livro. O livro está aí com você, tá, né? Aqui. Vamos mostrar ali. Essa foto é nossa, é da nossa família. Que linda, inclusive, essa o João, foto. a Maria e o meu esposo, o Luca, né? Que ele também consta no livro. E essa foto tem 4 anos, mas desde que eu pensei no livro, eu não abri mão dela. Eu pensei nessa foto e simplesmente eu quis ela. E esse livro vai estar disponível a partir de amanhã na livraria Leitura do Parque Shopping. Amanhã eu estou fazendo o lançamento a partir das 19 horas. E em breve, nas minhas redes sociais, eu vou estar lançando o meu site para venda direta também. Muito certo? bem. Vai estar no ar, eu acho que a partir da próxima semana, daqui a uns diazinhos. Então, quem quiser saber um pouco mais do livro, no meu Instagram, @DaisyCLTeixeira, o Daisy é com AY. Pode me seguir lá, já tem um monte de postagem, um monte de depoimento de pessoas que já tiveram acesso ao livro e puderam compartilhar comigo. Muito bem. E amanhã o preço, quanto é que vai estar? Já sabe? Já tem essas ideias de valores para o pessoal? Temos. Já está disponível por R$ 29,90. R$ 29,90, então. Isso, lá na livraria. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Convida a galera de casa. Deixa eu mostrar aqui, enquanto você faz o convite. Eu vou aqui mostrando. Isso aqui eu já ganhei, tá, gente? Então, quem quiser conhecer um pouco mais, vai lá, vai na livraria Leitura do Parque Shopping. E a gente vai estar lá a partir das 19 horas. Maria e João vão estar também. Todo mundo que tem interesse vai poder conhecê-los. E quem não puder ir, me segue lá nas redes sociais, no Facebook, Daisy Teixeira, ou no Instagram, @DaisyCLTeixeira, que tem um monte de coisa sobre o livro, um monte de postagem, de trechos. E eu vou estar explicando tudo aos pouquinhos para vocês. Então é isso, fica aí esse convite para você amanhã comparecer lá na livraria Leitura do Parque Shopping Maceió e acompanhar o lançamento do livro da Daisy, que é Ensinando e Aprendendo. Fica aí uma ótima dica para papais, para mães, também para todo mundo, tá? Porque eu acho que a troca de conhecimento, ela é para todo mundo, ela é geral. Então, amor, muito obrigada, tá, pela você, sua Mari. presença aqui. Sempre muito bom ter você. Muito bom. Bom dia e sucesso. Obrigada, obrigada. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí ainda. Tem muita coisa para rolar aqui no programa e eu tô voltando já já, tá? E é linda.
chegar, poder te acompanhar e estar do seu lado toda vez que precisar. Luz, é tanto amor no coração, que emoção. Luz, é maravilha, sensação, redenção. Luz, tá todo mundo ligado. De todos os resíduos produzidos numa cidade grande como São Paulo, você sabe qual percentual vem da construção civil? Fique sabendo, a construção civil é uma atividade que causa muito impacto ambiental, tanto pelo consumo de materiais, energia, água, emissão de gases, quanto pelos resíduos gerados, o conhecido entulho. De todo o lixo produzido na cidade de São Paulo, o que vem da construção civil pode chegar a 70% do total. Dá para acreditar? Cerca de 10 mil toneladas de entulho são descartadas nos aterros sanitários diariamente. Essa enorme quantidade de resíduos produzida nas construções está ligada a alguns fatores, como o desperdício de materiais, a não utilização de novas tecnologias e a falta de qualificação do trabalhador. E tem mais, um grande problema é a destinação desse entulho, que muitas vezes acontece de forma totalmente irregular, gerando novos problemas como a contaminação de mananciais, assoreamento de córregos e rios e a depredação da paisagem natural. Não é incomum haver nas cidades várias áreas conhecidas como botaforas, onde todo esse entulho forma verdadeiras montanhas de sobras de concreto, tijolo, argamassa e ferro. Procure se informar sobre a destinação final do entulho quando chamar alguma caçamba para remoção. É necessário também que se organize em cada município um eficiente sistema de coleta, transporte e descarte regular, além da fiscalização. Os resíduos da construção civil ainda podem ser reciclados e reutilizados, como, por exemplo, em pavimentações, o que reduz a extração de matéria-prima e diminui a produção de entulho. Fique sabendo! A Bia vai ganhar uma irmãzinha. Mãe, olha o que eu separei pra ela. Happy Vida faz bem pra você. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam comida no mundo. Do total de desperdício no país, 10% ocorre durante a colheita, 50% no manuseio e transporte, 30% nas centrais de abastecimento e os últimos 10% ficam diluídos entre supermercados e consumidores. Na hora de escolher os seus alimentos no supermercado, na quitanda ou na feira, procure saber a origem do que está comprando. Escolha aqueles cultivados sem agrotóxicos e produzidos próximos à sua região. Dê preferência às hortaliças, frutas e legumes da estação. Compre somente a quantidade adequada para evitar o desperdício. Pesquise receitas culinárias que utilizem integralmente os alimentos, incluindo cascas e folhas. E, quando possível, adquira produtos orgânicos e procure sempre fazer uma dieta equilibrada. Além dos cuidados com a origem dos seus alimentos, adquira suas roupas, sapatos, objetos pessoais e móveis fabricados perto da sua cidade. Produtos que são transportados em curtas distâncias reduzem o impacto ambiental. Seja um consumidor sustentável. Já estamos de volta aqui com o programa Bem Assim. E olha só, você sabia que pode ser que exista aí uma relação entre moda e psicologia? Pois é, e quem vai explicar isso aí pra gente, eu já estou com ela aqui no estúdio, Raquel Pedrosa, psicóloga e consultora de imagem. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Agora a gente veio para falar sobre um assunto que une duas das suas paixões, não é isso? E há essa relação, há essa afinidade, Raquel, entre a moda e a psicologia? Como é que é isso? Explica pra gente.
a psicologia ela vai estudar o comportamento humano, é isso? E a moda, ela também estuda um pouco desse comportamento, mas através da imagem, certo? Por exemplo, para você ter uma ideia, a primeira impressão que o cérebro capta no ser humano é a imagem dele. 55% da primeira impressão vem da imagem de uma pessoa, né? do que ela apresenta. Sim. E só 7% do que ela fala. Então, o nosso comportamento ele é muito moldado por essa primeira impressão que está vinculado à imagem, né? à estética, ao vestimenta, ao cabelo, enfim, a tudo que está representado aí na imagem. E aí, é possível, Raquel, há essa possibilidade de eu conseguir transmitir a minha identidade pessoal, a minha personalidade através do que eu visto? Existe realmente essa relação? Essa relação, na verdade, ela é direta. Só que o que é que acontece? O que é que a gente vê no mundo da consultoria? Muitas vezes, a imagem que você precisa passar em determinado local de trabalho ou num tipo de atividade que você exerce no seu dia a dia, não está muito de acordo com o que você, da forma como você se apresenta. Mas a sua identidade está, sim, vinculada diretamente à forma como você se veste. Às vezes é que fica um pouco deturpado para a atividade que você precisa exercer, porque aí existe a diferença entre o que eu gostaria de apresentar e o que eu deveria apresentar, né? Então, acaba que se torna um pouco distante em alguns casos. E eu posso falar que o meu humor, ele também vai interferir no meu modo de vestir? Que às vezes acontece muito isso, né? A gente está desanimada, a gente não está muito empolgado naquele dia, a gente vai e se veste de qualquer jeito, né? Assim, ó, hoje eu não tô na vibe, né? Como diz. Isso também é possível, né? Com certeza. Na verdade, a primeira coisa que a gente vê numa pessoa em relação ao humor é a coloração. Né? Às vezes as pessoas não estão com vontade de se vestir. A cor da roupa, então, isso daí também já passa... Interfere diretamente. O humor, na verdade, está interferindo na coloração que você veste, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que está muito fechada naquele dia tem a tendência a vestir o preto. E o preto dá essa ideia de afastamento, né? De que assim, eu não quero papo com você. A gente tá com um problema no áudio da Raquel. Raquel, tu pega aí o microfone. Isso, Dilma, para ficar melhor para o pessoal de casa escutar. Isso, agora sim. Como eu estava falando, a coloração da roupa, ela indica muito o teu humor daquele dia, né? Então, a coloração preta, por exemplo, ela dá uma noção de afastamento, né? Aquela pessoa que não está querendo muito papo. Da mesma forma, o tipo de roupa que você escolhe, às vezes você está sem vontade de se vestir, você pega qualquer coisa, a imagem passa muitas vezes errada no seu trabalho, né? E aí isso realmente interfere, o humor interfere totalmente na roupa. Então, se eu escolho uma cor mais alegre, uma cor mais para cima, talvez ali dê a entender que eu esteja num dia legal, tipo, tá super empolgada. E não só isso, como também na forma como as pessoas se comportam contigo também. Né? Porque, como eu falei, por exemplo, às vezes, se você aparece, por exemplo, Mara, com essa blusa amarela e aí o blazer branco, dá a ideia de que tá ok, tá legal, você tá feliz. E aí a tendência é que eu me aproxime mais de você. Diferente se você tivesse vestida toda de preto. Dizer assim, não, a Mara hoje não tá legal, hoje não tá... Hoje não é o dia dela. Hoje não é o dia dela. Quando eu vier de preto, viu, minha gente? Já fiquem logo atentos, eu não tô brincando. E o pessoal que gosta de preto, Raquel? Eu realmente também sou essa pessoa, sabe? Eu gosto muito de preto. E às vezes há isso de colocar o preto ali durante o dia. Tem problema ou não tem problema? Não tem. Na verdade, o preto é clássico, né? Isso. Agora, vale colocar, por exemplo, um preto com uma coloraçãozinha de um brinco, de uma outra cor, um acessório, né? Botar com um outro acessório para não causar esse impacto realmente de distanciamento das demais pessoas. O preto, ele passa muito a questão da seriedade, né? Uma pessoa mais séria, uma pessoa que está querendo colocar impor um pouco mais de respeito, né? Então, assim, não é ruim, o preto é elegantíssimo, né? Mas a gente, às vezes, pode quebrar essa seriedade com algum tipo de acessório que dê uma coloração e você aí conseguir passar uma imagem melhor, um humor melhor também. Muito bem. E a gente está falando sobre imagem, né? Você estava falando sobre imagem agora há pouco. Existe essa diferença entre a imagem real e a imagem idealizada? O que seria isso, Raquel?
Bom, a imagem ideal e a imagem que a pessoa tem, né? Que de fato é real, e a imagem idealizada, ela é algo natural do ser humano, Mara. A gente vai adquirindo isso ao longo do nosso desenvolvimento humano, né? Existem coisas que a gente consegue fazer e existem coisas que as pessoas gostariam que a gente fizesse e não necessariamente a gente faz. Então, isso causa um certo distanciamento, né? O que vem muitas vezes com um sentimento de fracasso, às vezes vem com um sentimento de ansiedade, depende aí da forma como o ser humano ele vai se desenvolvendo. A questão e aí a gente pensando na questão da moda especificamente, em tempos que nós temos muitas blogueiras que nos colocam padrões de vida altíssimo, né? O consumo também é elevado. Então, quando eu não consigo comprar, quando eu não consigo seguir aquele estilo de vida que muitas delas colocam aí nas redes sociais, a tendência é que eu vá me colocando sempre para baixo, né? E aí o grande problema acontece quando essa distância, de fato, ela é muito grande, né? Porque existe, sim, o fato de você ter uma pessoa a quem você se espelha e dizer assim, olha que legal essa pessoa, gostaria de seguir alguma coisa dela, né? Outra coisa é você se espelhar naquela pessoa ao ponto de você não conseguir ser você mesma. Então, esse distanciamento entre o que de fato é seu, o que de fato é do outro, né? Do eu real e do eu ideal, se torna um grande problema a partir desse distanciamento. E eu queria até fazer um parênteses, que você até citou essa questão da moda das blogueiras, que às vezes elas realmente, sabe, de fato, elas impõem alguns padrões para a gente, que muitas vezes nós chegamos a imaginar que a moda ela é algo inacessível para a gente. Você concorda com isso ou não, Raquel? Tipo assim, dá para a gente entrar na moda, dá para a gente seguir algumas tendências, mas sem investir tanto nas grandes marcas como elas vendem, né, como elas mostram? Olha só, na consultoria de imagem, o que eu costumo dizer é assim, não é a quantidade, é a qualidade. Você não precisa ter um guarda-roupa cheio para você estar na moda. E, na verdade, assim, muitas vezes, quando a gente segue as tendências a risco, a gente perde o nosso estilo. Sim. Né? A gente acaba perdendo o nosso estilo. Então, assim, o que é que você tem dentro do seu guarda-roupa que você pode explorar e sim ser estilosa a partir do que você já tem. Tá? Agora, hoje nós temos as grandes lojas de departamento que estão aí para oferecer peças acessíveis, com a qualidade também até razoável em algumas peças, e a gente pode ter acesso a elas, né? Mas, assim, eu não acredito que a moda seja algo inalcançável, né? Eu acredito que você possa, sim, se vestir com estilo dentro do que você já tem e dentro do que essas lojas de departamento também já nos oferecem. Daqui a pouco eu também quero falar sobre outro ponto aí, mas voltando para essa questão do estilo, né? Sobre essa questão da imagem real com a imagem idealizada. É por isso, às vezes, que é tão difícil, Raquel, a gente encontrar o nosso estilo próprio, porque eu vejo que essa é uma reclamação de muitas mulheres, inclusive eu tenho amigas também, sabe? Que às vezes reclamamos assim, porque eu ainda não achei o meu estilo. E aí fica aquele conflito que um dia se veste de um jeito, outro dia se veste do outro, enfim. Tipo, fica, às vezes torna-se até aquela bagunça, né? Que você não sabe, mas você é o quê? Que às vezes, como a gente estava falando aqui, né? A gente passa a nossa personalidade através do que a gente veste. E fica aquela confusão e a pessoa, mas você é o quê? Também há essa dificuldade de se encontrar o estilo pessoal. Qual que seria a dica para o pessoal se achar? E aí entra a psicologia, né? Aí entra a psicologia. Quem sou eu? O que eu quero transmitir, né? A falta de autoconhecimento leva a essa busca desenfreada pelas tendências, né? Eu tenho que me vestir de acordo com a blogueira X, mas e você nessa história toda? Onde é que você está? O que é que você gosta? O que é que faz você se sentir confortável? Né? Eu já tive cliente, por exemplo, de querer usar uma saia X, mas para o corpo dela não era tão favorável, né? E assim, mas para o que você quer passar, é uma saia dessa que você quer passar? Então, a falta de autoconhecimento, e aí entra a psicologia para dizer assim, né? De trabalhar o ser humano, de se conhecer, né? Para achar o seu estilo. Na verdade, a gente só encontra o nosso estilo a partir do momento que a gente se conhece. Conhece o nosso corpo, conhece a nossa personalidade, conhece bem o nosso cotidiano, porque a gente trabalha, mas, assim, dentro das demandas do meu cotidiano, eu preciso estar vestida de forma assim ou de forma mais assada? Não, eu tenho que buscar meu filho na escola, eu tenho que advogar, eu tenho que ir para um consultório. Qual é o melhor estilo
dentro daquela minha identidade, dentro daquela minha demanda no meu dia a dia, que vai se adaptar melhor a mim. Né? Então, talvez a falta do autoconhecimento é que leva essa busca pelo estilo que, na verdade, está na gente. A gente só precisa se conhecer. Só precisa ali se achar que a gente, de repente, também vai conseguir encaixar o nosso guarda-roupa com o que a gente gosta, com o que a gente quer ser. Eu acho que é realmente isso. A moda, ela tem algum poder? Ela exerce algum poder sobre a nossa autoestima? A gente estava falando também sobre isso, né, Raquel? Por que essa curiosidade? Tem essa pergunta também para você. A gente estava falando do pretinho. Isso, Quem nunca vestiu o pretinho básico e não se sentiu poderosa, né? Exatamente. Então, assim, a forma como eu me visto, ela pode me fazer me sentir um pouco mais confiante, ela pode me fazer me sentir um pouco mais insegura, né? Por exemplo, numa entrevista, no emprego, por exemplo, para você conseguir um emprego, você não pode ir vestido de qualquer forma. E, às vezes, quando você veste determinada roupa, não só você passa credibilidade para a pessoa, como você também se sente mais confiante, né? Para o que você está se propondo a fazer. Da mesma forma, outros tipos de profissão, né? Que se você se veste de determinada forma, o seu comportamento muda completamente. Né? Diante das demandas que a gente tem que enfrentar. Então, a imagem ela é essencial para a autoestima. A imagem ela é essencial para o meu comportamento e para o comportamento do outro que me vê. Porque também a imagem, quando a gente pensa em imagem, a gente também está pensando no pertencimento de classes, a gente está pensando também no pertencimento de grupos, né? E isso passa também quem eu sou, quem eu quero, da forma como eu quero que me vejam. E o legal, que eu também acho da consultoria de imagem, é que não é só, a gente está falando sobre a roupa, né? Assim, a gente foca mais, mas não é só sobre isso, né? É todo, né? Tudo que você quer mostrar para as outras pessoas, né, Raquel? Durante o processo de consultoria, a gente descobre, assim, um mundo da cliente, né? Porque, assim, por exemplo, tem pessoas que passam por determinadas situações de vida, como, por exemplo, muito comum a maternidade, na verdade, Sim. né? E aí você deixa de ser mulher para ser mãe. E você acaba esquecendo. E você acaba esquecendo, deixando de lado. E muitas vezes, no processo de consultoria, é um reencontro dela com ela mesma na frente de um espelho, né? De dizer assim, nossa, eu sou uma mulher ainda, né? E o próprio processo de envelhecimento também, de dizer assim, quem eu era quando eu era mais nova? Por que eu tenho que me vestir diferente agora, depois de mais velha, né? Então, assim, é um reencontro consigo, né, nesse processo, e a psicologia aliada com a consultoria, ela entra nisso de entender quais foram os processos que aquela pessoa passou ao longo da vida dela, né, que a fizeram mudar ou que enrijeceram a imagem dela em algum momento, né? Tem pessoas que me procuram, Mara, para uma consultoria, porque, por exemplo, a imagem é extremamente rígida. Mas se você for parar para ver a história de vida da pessoa, ela é uma pessoa rígida ao longo da vida dela inteira. E aquilo acaba sendo transmitido reflete na sua imagem. Na imagem, exatamente. E teve algum caso, assim, Raquel, que você já deu alguma cliente que você percebeu essa mudança? Tipo assim, daquela pessoa que não conseguia imprimir o seu jeito de ser ali, né, na sua vestimenta, digamos, até mesmo de uma mãe, esqueceu de ser mulher, esqueceu de se cuidar, e com a consultoria aliada à psicologia você conseguiu transformar e trazer, vamos dizer assim, mais luz para aquela pessoa, mais amor próprio para ela, mais autoestima? Olha, os casos, assim, talvez que me chamam mais atenção são aquelas mulheres que elas não gostam do próprio corpo. E acho que isso é praticamente um assunto geral, né? Elas não gostam do próprio corpo e a gente utiliza a vestimenta a favor daquele corpo e ela descobre, na verdade, novas formas de lidar com aquele corpo, né? Então, já tive cliente de dizer assim, olha, eu não gosto da minha barriga, eu não gosto da minha perna, e com determinadas peças do vestuário dela mesma, a gente não precisa nem comprar, dela mesma, ela diz assim, nossa, como eu tô diferente, como eu tô mais bonita, né? Então, há uma mudança aí de perspectiva dessa autoestima e deste corpo que até então nem ela estava explorando da forma como deveria explorar,
né? E aí, falando sobre moda, sobre vestimentas e tal, tem umas dicas que eu adoro, todas as dicas que você compartilha lá no seu Instagram. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui na tela o Instagram da Raquel. E aí, uma delas que eu vi foi que, tipo assim, pra gente sempre ter aquelas peças clássicas no nosso guarda-roupa, né? E ali, que a gente sabe que as tendências da moda, elas são muito voláteis, né? Hoje é uma coisa, amanhã, daqui a pouco já chega outra. E aí, da gente procurar investir em algumas peças mais específicas. Eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes a gente tem essa mania de lançou uma tendência, corre na loja, já vamos logo garantir todas as peças, que mulher é assim, mulher é imediatista, a gente gosta mesmo daquela coisa. Já garante ali todas as peças e de repente aquilo a gente nem consegue, né, encaixar ao longo mesmo da tendência, ao longo do tempo no nosso estilo, na nossa imagem. Qual que seria a sua dica aí para esse pessoal? Das peças clássicas? Isso. Bom, peça clássica, na verdade, é o que deve dominar o nosso guarda-roupa. A tendência é o mínimo do mínimo, até porque a tendência ela vai embora. Isso, né? ela passa. E aí o nosso guarda-roupa vai ficando abarrotado. Então, o ideal é que o nosso guarda-roupa ela esteja... a maioria das peças sejam essas clássicas, né? Então, o blazer é uma peça clássica, o jeans, né? Principalmente aquele jeans de lavagem mais escura, é uma peça clássica, o escarpão é uma peça clássica. Então, são peças que a gente precisa ter, de fato, neste guarda-roupa, para que a gente esteja sempre com estilo, né? Para a gente ter muito estilo. Raquel, muito obrigada pela sua presença. Eu passava aqui o programa todo, a gente aqui conversando sobre isso. É sempre muito bom trocar essas ideias com você. Eu queria que você deixasse alguma dica, então, sobre essa questão da moda, da psicologia. Qual que seria a sua dica principal ou as principais dicas para o pessoal de casa? Aproveita, passa o teu contato, onde é que o pessoal pode te encontrar para conversar com você muito mais sobre esse ou outros assuntos. Bom, para aquela pessoa que ela está com a autoestima baixa, para aquela pessoa que está tentando se encontrar, está tentando encontrar o estilo dela, né, que ela procure um consultor de imagem, que se ela também estiver passando por alguma situação também vinculada a essa questão da autoestima e da autoimagem, né? Muitas vezes a gente encontra essas pessoas que têm essa dificuldade de lidar. Eu acho que até a próxima vez que a gente for conversar. Não, porque assim, a próxima entrevista é sobre transtorno alimentar, que também está ligada à questão da imagem, exatamente, né? Então, assim, pessoas que têm algum tipo de problema, procuram um psicólogo. Pessoas que querem encontrar o estilo, procura aí um consultor de imagem. Quem quiser trocar figurinha comigo, quem quiser falar comigo, pode me procurar pelo meu Instagram, Raquel Pedrosa Consultoria, tá? Tá lá. E o meu e-mail também é raquelpedrosaconsultoria@gmail.com. É isso. Muito obrigada pela sua presença aqui. Volte sempre, sempre, sempre. As portas estão mais do que abertas. E a gente já está aqui, trocando figurinhas para conversar sobre outro assunto que a gente está aqui pensando da próxima vez que a Raquel vier aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Sempre muito bom. Bom dia e sucesso para você. Obrigada. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não sai daí. Ainda tem muita coisa para rolar aqui no Bem Assim e eu estou voltando já já. Incrível, né? Poder te acompanhar e estar do seu lado toda vez que precisar. Mar de luz, é tanto amor no coração, que emoção. Mar de luz, é maravilha, sensação, redenção. Mar de luz, tá todo mundo ligado. De todos os resíduos produzidos numa cidade grande como São Paulo, você sabe qual percentual vem da construção civil?
Fique sabendo, a construção civil é uma atividade que causa muito impacto ambiental, tanto pelo consumo de materiais, energia, água, emissão de gases, quanto pelos resíduos gerados, o conhecido entulho. De todo o lixo produzido na cidade de São Paulo, o que vem da construção civil pode chegar a 70% do total. Dá para acreditar? Cerca de 10 mil toneladas de entulho são descartadas nos aterros sanitários diariamente. Essa enorme quantidade de resíduos produzida nas construções está ligada a alguns fatores, como o desperdício de materiais, a não utilização de novas tecnologias e a falta de qualificação do trabalhador. E tem mais, um grande problema é a destinação desse entulho, que muitas vezes acontece de forma totalmente irregular, gerando novos problemas como a contaminação de mananciais, assoreamento de córregos e rios e a depredação da paisagem natural. Não é incomum haver nas cidades várias áreas conhecidas como botaforas, onde todo esse entulho forma verdadeiras montanhas de sobras de concreto, tijolo, argamassa e ferro. Procure se informar sobre a destinação final do entulho quando chamar alguma caçamba para remoção. É necessário também que se organize em cada município um eficiente sistema de coleta, transporte e descarte regular, além da fiscalização. Os resíduos da construção civil ainda podem ser reciclados e reutilizados, como, por exemplo, em pavimentações, o que reduz a extração de matéria-prima e diminui a produção de entulho. Fique sabendo! De volta já aqui com Meia Assim, agora para falar sobre um assunto bem sério. Olha só, de acordo com estimativas do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, 70 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem algum tipo de transtorno alimentar. Em estudos de longo prazo, o índice de mortes provocado por esses transtornos, ele vai chegar entre 18% e 20%. A cada 62 minutos, pelo menos uma pessoa morre como resultado direto do transtorno alimentar. E aí, para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito orgulho Leonardo Naves, psicólogo. Sempre muito bom ter você, que eu sinto saudade de Léo. Léo é aquela pessoa que a gente quer conversar e quer passar o dia todo conversando. Que bom, Mara, que bom estar aqui para a gente falar sobre esse assunto. É um assunto de bastante relevância, porque os transtornos alimentares por muito tempo foi um tabu. Isso. E hoje a gente percebe que as pessoas já falam com mais frequência, né, de um transtorno alimentar, de algum desvio de comportamento alimentar. E principalmente nessa faixa etária da adolescência, que acaba sendo um grupo de risco de maior prevalência para os índices de transtorno alimentar. E que já é uma fase, né, tão delicada. Tão difícil, de muitas modificações, adaptações, e aí vem a questão social envolvida, né? Por exemplo, as meninas são as mais acometidas dos transtornos alimentares. Então, elas muitas vezes estão associadas a grupos de amizades onde o padrão de beleza, a forma física é um valor para aquele grupo. E às vezes a menina está sobrepeso, ela não é magra, não é magérrima como as outras, não se encaixa, e aí vai desenvolver uma série de fatores que pode prejudicar ainda mais. Vamos começar, né, Léo, assim, explicando para o pessoal de casa o que é que vai configurar um transtorno alimentar. O transtorno alimentar sempre tem uma característica de uma perturbação alimentar, ou seja, é um padrão onde você se alimenta de uma forma inadequada. Vamos imaginar que as meninas anoréxicas são aquelas que não comem porque acham que são gordas, ou elas não comem porque simplesmente não querem engordar. Então elas começam a fazer evitações, jejuns intermitentes, elas restringem a alimentação a poucas quantidades de caloria por dia. Já as meninas bulímicas, elas têm uma característica diferente, elas têm uma compulsão alimentar, porém elas provocam atos purgativos, né? Uso de laxantes, autoindução de vômito. E temos um outro perfil, que são as meninas e meninos, que é a grande parte já, são de transtorno de compulsão alimentar. Eles já têm uma compulsão por alimento, eles comem demais e aí é um fator para a obesidade. E além desses fatores químicos e biológicos, o fator social, ele também, a gente estava até falando, né, sobre isso logo no comecinho, o fator social, ele também vai ser determinante, Léo, nesse processo? Essa questão do ambiente, né, é muito importante. O grupo de amizade, então, é aquilo que nós falamos, né? Então, vai para um grupo de amizade onde, por exemplo, a beleza, a forma física é um valor daquele grupo, e se a menina não entra naqueles padrões, ela acaba sendo excluída. E aí, uma característica que elas começam a perceber que qual é a melhor forma de emagrecer? É fazendo dietas, é buscando alguns tipos de autoindução, é ficando sem se alimentar, fazendo horas
de atividade física para obter aquele resultado para fazer parte daquele grupo. Então, a questão social é muito importante. Não só o grupo de amizade, mas também a gente precisa entender que, além do grupo de amizade, a mídia, as propagandas, os filmes, eles mostram essa imagem, né? A gente tem até aplicativos que você tira uma foto e ela modifica totalmente o seu corpo. Então a gente vai perceber que existe uma questão relacionada a também um fator da mídia, né? A questão social, padrão de beleza, os padrões antigamente de mulheres, as modelos como era hoje, qual é o modelo, então sempre magérrimas, bem altas, bem magras, né? Manequins sempre menores do que anteriormente. Então, a gente vai perceber que não só a questão social, a mídia vai estar envolvido e, às vezes, quem vai estar envolvido também é a família. O pai, a mãe que fala, você está comendo muito, você está comendo demais, você está gorda, você está ficando gordinha. E isso vai desenvolvendo, vai vulnerabilizando para um transtorno alimentar também. Então, existem os fatores familiares envolvidos. E aí a gente também entra, Léo, em outro assunto que tem... Os transtornos alimentares, eles vão atingir a todas as raças e etnias, Sim. né? Tem gente que acha que não, que é de um grupo específico e não tem nada a ver, né? Não, os transtornos alimentares alcançam todos os estratos sociais, gênero, cor. Agora, obviamente que vai ter maior prevalência. Maior prevalência as meninas, né, na adolescência. Ali por volta dos 15 até os 19 anos vai ter o maior índice de prevalência dos transtornos alimentares. Porém, a gente sabe hoje que todos os estratos sociais vão ser alcançados pelos transtornos alimentares. Porque nós temos vários transtornos alimentares. Nós estamos falando dos principais, que é a bulimia e a anorexia. Mas tem a compulsão alimentar periódica, que são aquelas pessoas que comem muito, ou seja, em coisa de 30 minutos a 1 hora, elas ingerem mais ou menos 3 a 4 mil calorias. Nossa. Então, são essas pessoas que vão ser propensas para desenvolver a obesidade, que também é um transtorno, que é um problema de saúde. E aí, como a gente já tinha falado, né, vai atingir principalmente as meninas e durante a adolescência, né, Léo? E quais são os principais? Vamos falar um ponto de cada um desses que você citou? Perfeito. As meninas anoréxicas vão ter uma característica muito mais perfeccionista. Elas vão ter mais rigidez, vão ser aquelas meninas muito mais severas no sentido da rigidez, porque elas acreditam que elas não podem comer e acaba sendo para elas uma vitória, por exemplo, passar um dia sem se alimentar ou passar um dia e comer uma pequena ervilha. Para elas aquilo já é o suficiente para mantê-las vivas. E horas na atividade física. Então, elas têm uma característica muito mais de perfeccionismo, inibição, então elas não se alimentam, a gente vai perceber isso. Já nas meninas bulímicas, elas são mais desorganizadas, elas têm um perfil mais relaxado, então elas têm compulsões alimentares, elas comem e depois elas têm os atos purgativos, é uma característica da bulimia. Então, elas comem e depois fazem as autoinduções. E tem várias formas. E a gente tem que se lembrar que, assim, tem que ter o cuidado, porque esse período da fase de desenvolvimento, as meninas começam a aprender a fazer dietas. Aí a dieta da lua, a dieta do sol, a dieta da praia, a dieta da pedra, a dieta não sei de quê, né? E o que a gente mais vê na internet, né? Perde 5 quilos, 6 quilos. E aí isso vulnerabiliza continuar fazendo isso quando o transtorno está instalado. E a compulsão alimentar tem uma característica bem mais relapsa, né? Uma pessoa já tem uma compulsão, ela já tem um princípio de compulsão, que é o mesmo princípio dos transtornos de compulsão, seja para drogas, seja para compras, seja para jogos, é o mesmo princípio, é a compulsão alimentar. E aí a pessoa tem realmente um ataque, né? Onde ele vai manifestar uma vontade imensa de comer, sempre, e vai ter uma característica de que ele já se sente satisfeito, mas é como se alguma coisa lhe faltasse, então ele tem que comer sem parar. Então, vai ter uma característica mais relacionada a isso, a compulsão, a falta de freio, uma falta de parada. Alguns vão relatar, eu não estava com fome, mas me veio aquela vontade, eu tinha que comer. Então, a gente vai perceber isso nos perfis dos transtornos. Então, veja que são perfis diferentes, sim, públicos diferentes, funcionamentos diferentes, mas todos dentro do cluster, né? Dentro da expectativa dos transtornos alimentares. Tem algum outro sintoma, tem algum outro sinal, enfim, que a gente possa identificar que há algum transtorno que seja, tipo, o start, né? Dê um alerta de que algo não está bem ali com aquela pessoa. Perfeito. Sempre os estados emocionais vão relevar e vão ser relevantes e vão revelar que alguma coisa está acontecendo. Por exemplo, as meninas anoréxicas e bulímicas, algumas vezes vão ficar sem comer, ou as meninas bulímicas geralmente vão comer, mas vão diretamente para o banheiro para poder provocar os vômitos. Então, a gente vai perceber que há uma característica, muitas vezes depois desses episódios, uma certa tristeza, uma decepção, uma frustração
porque não conseguiram alcançar o objetivo que elas gostariam. Quer ou não comer. Quer não comer, quer ficar... pouco, isso, ou comer muito pouco. Então, a gente vai perceber os estados emocionais mudando. Então, a menina começa a oscilar as emoções, os pais vão observar ela mais irritadiça, mais agressiva, em alguns casos até mais deprimida, mais isolada, vai querer evitar contatos sociais, porque contatos sociais a gente para comer, então se Mara, vamos vamos almoçar. Então sempre tem uma característica de refeições, vamos sair para lanchar. Então tem uma característica no nosso meio social, o alimento. Então o que acontece? Você vai perceber que elas vão querer se isolar, elas não vão querer ter contatos, elas vão evitar realmente essas saídas, muitas vezes essas saídas com a própria família. Então são sinais. E um sinal muito importante é quando você percebe que na hora da refeição a filha não quer se alimentar, ela brinca com a comida e não come, ou ela come rápido e sai, ou vai para o banheiro, vai para o quarto dela e tranca para ninguém entrar. Então vão ter sinais de que alguma coisa está acontecendo quando houver transtornos alimentares. E o tratamento, Léo? Como que é feito o tratamento nesses casos? Nós temos 3 viés de tratamento. Nós temos o primeiro tratamento, que é o farmacológico. Nós temos o tratamento com terapia, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que a gente utiliza para a restauração do bem-estar desse paciente, até porque ele está em risco de vida, dependendo do IMC dele, ou seja, ele pode estar correndo um risco de vida. E aí a ideia é a gente pensar no tratamento. Na terceira opção, que é a internação. Então, as meninas elas podem ser internadas como busca de trazer, de fato, elas a um equilíbrio dos seus nutrientes, das suas vitaminas, porque às vezes estão baixa de potássio, com baixa de cálcio, por conta da falta de alimentação ou a provocação de vômito. Então, a ideia é fazer realmente a internação nos casos mais graves. Mas quando não houver, quando não é um caso mais grave, um caso mais leve, puxando para o moderado, a psicoterapia e a farmacoterapia vão ser de utilização. Então, a terapia cognitiva é o que nós utilizamos com estratégia de mudança comportamental, mudança dos padrões alimentares, mudança da perspectiva, porque elas têm uma característica de um disformismo corporal, ou seja, elas não se veem como elas são. Então, elas se olham no espelho e se veem gordas demais, quando, na verdade, é o oposto. Então, nós vamos trabalhar dentro dessa perspectiva, dentro do plano de tratamento. E a família incluída também, porque muitas vezes a família vai estar envolvida nesse processo. Exatamente. Era isso que eu também queria saber, Léo. Qual é a dica, né, para o pessoal de casa, para você que é mãe, que é pai, que é colega, que é amigo, né, que é primo, que está ali inserido no dia a dia, na rotina dessa pessoa. Porque muitas vezes a gente tem esse poder, né, Léo, que a gente estava falando, Isso. ou de ajudar a pessoa, verdade. ou até de piorar aquela situação. E aí a gente também sabe que muitas vezes os transtornos alimentares, eles estão aliados com algum problema, né, psicológico assim, mais grave, sei, uma depressão. comorbidade. Isso. Perfeito. E a família pode fazer sim. Agora, qual é a grande questão? É que a família precisa prestar atenção nesse filho, né? A família precisa estar atento ao movimento desse filho. Então, vamos almoçar, vamos. Cadê o filho? Cadê a filha? Não quer comer agora, quer comer depois. Aí os pais deixam. E aí o que acontece? Essa coisa, come depois, ela não se alimenta. Então, os pais precisam ficar atentos aos padrões alimentares. Se come muito ou se come nada, ou muito pouco. O que faz quando está na hora das refeições? Se brinca com a comida, se fica ali enrolando para ganhar tempo para poder sair. Os pais têm que ficar muito atentos aos padrões alimentares, às refeições. Um outro dado importante, os pais devem estar atentos também se o filho está tendo alimentações, por exemplo, intermitentes. Não come nada o dia todo, mas quando chega à noite, come horrores. Então, os pais precisam ficar atentos principalmente aos padrões alimentares. Um outro fator, as amizades. Quem são os amigos? Né? Como são esses amigos? Precisam ficar atentos quais são os valores desses amigos, quais são os padrões que eles estabelecem para um nível de amizade. E um terceiro ponto é os estados emocionais dos filhos, né? Como a gente falou anteriormente, de você estar triste, irritadiço demais, isolado, não se percebe mais na família, já está sempre de uma forma escanteada da família. Então, são sinais importantes para a família, porque a família vai ser treinado para ajudar esses pacientes a superarem as suas dificuldades. Muito bem. É sempre maravilhoso. Nosso tempo acabou, Oh, meu Deus. Rapidinho. Rapidinho, a gente está aqui correndo para passar o máximo de informações que a gente pode para vocês. Léo, mais uma vez, muito obrigada. É sempre muito bom ter você aqui. Saiba disso. Vem assim, fica muito feliz. Eu fico muito feliz. Porque Léo é uma pessoa tão inteligente que ele sempre traz tanto aqui para a gente, sabe? Sempre tem tanto a acrescentar que eu nem canso de falar. Obrigada mais uma vez, viu? Sempre, sempre, sempre. Por favor, volte aqui sempre. Obrigado, Mara. Obrigada. Bom dia, sucesso para você, minha viu? querida.
E olha só, esqueci de uma coisa, volta aqui para o Léo. Léo, Dr. Leonardo Naves, lá no Instagram, né, para mais informações. Isso, Instagram, DR Leonardo Naves. DR Leonardo Naves, é o Instagram nosso. Pessoal que quer contato, não está com esse problema, mas está com outro, está querendo a ajuda de um profissional, procura lá o Léo, que ele vai ser sempre aberto para conversar com você. Obrigada mais uma vez. Mara. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, muito obrigada pela tua companhia, tá? No Bem Assim de hoje. Começamos a semana com tudo, cheio de informações, muito dinâmico, foi muito legal mesmo. E amanhã eu tô te esperando, tá? 10h30 da manhã o nosso encontro é aqui na telinha da TV Mar. Um grande beijo, maravilhoso começo de semana para você, uma maravilhosa segunda-feira e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Legal, Mara. Muito bom. Rapidinho, né?